Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre números, como que notícias, como apresentações podem ser feitas e podem nos enganar. Elas podem ser feitas, podem ter sido feitas de uma forma deliberada realmente para tentar, não vou dizer nos enganar, mas florear um pouco aí a verdade. Então, principalmente quem é da área de exatas, deve lembrar disso na faculdade. Na faculdade a gente aprende muito isso. Quando a gente quer enfatizar um número, como que a gente monta uma apresentação aí para enfatizar aquele número, quando a gente quer esconder um pouco aquele número, como que a gente faz isso sem mentir, na verdade, sem esconder de fato o número, só tornar aí ele um pouco mais aceitável ou realmente valorizar aquele número quando a gente quer. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês mostrando alguns exemplos de como que isso acontece e os cuidados que vocês têm que ter quando vão fazer uma análise de notícia, análise de relatório, análise de publicação de empresas. E eu estou falando aqui não é só para renda variável não, tá? Serve para a vida nossa realmente, para tudo, quando forem mostrar um número para a gente, como que a gente aí deve avaliar isso. Então vamos passar aqui para a apresentação. Então eu já quero deixar aqui para vocês no primeiro slide, eu até tirei o fundo para vocês prestarem atenção nessa frase aqui. Então aqui em cima eu coloquei isso aqui é uma regra, tá? Uma regra para vocês não esquecerem. Nunca olhe um número sozinho. Então qualquer número que te passarem, seja lucro da empresa, cotação da ação, o preço de algum produto, de algum item aí que sua vida de dia a dia, nunca olhe esse valor sozinho. A gente tem que ter uma base de comparação. Então imagine que eu falo para vocês, a empresa teve R$1 milhão de lucro. E vocês podem falar, pô, muito bom, R$1 milhão de lucro é um lucro muito bom. Só que qual que é a diferença? Se eu estiver falando da padaria do seu bairro, provavelmente é a melhor padaria do Brasil. Uma padaria dá R$1 milhão de lucro. Se a gente estiver falando da Apple, provavelmente a Apple estaria falindo. A Apple, se tiver R$1 milhão de lucro, todo mundo vai sair correndo da Apple porque ela vai falir. Alguma coisa está acontecendo de muito errado nela. Então a gente tem que comparar. Com, por exemplo, falando aqui dos lucros, com lucros passados da empresa, com o valor da empresa, com a receita da empresa. Então sempre a gente tem que fazer uma análise conjunta de um número. É bem comum alguém chegar para mim assim conversando, falando de mercado e falar, Breno, a ação tal tá R$2. E você fala, tá, mas e aí, o que tem a ver ela tá R$2? Quanto que está o PL dessa empresa? Quanto que é a margem líquida dessa empresa? Como que essa empresa está endividada? Então, a cotação da ação, por exemplo, é uma coisa que não muda nada. Na verdade, isso aí é definido quando a empresa vai ser fatiada em ações, enquanto as ações ela vai ser dividida. Então, pode ter empresa aí custando R$200 que está mais barata em termos assim, de uma análise fundamentalista do que uma ação que custa 2, do que uma ação que custa 1. Se uma empresa que está sendo negociada, vamos supor, a R$50, resolver fazer um desdobramento da ação em 10-1, a cotação dela vai cair para 5. E o que muda isso? Não muda nada. Em números da empresa, isso aí não muda absolutamente nada. É só uma cotação para facilitar a liquidez do mercado, compras e vendas. Mas em relação ao preço da empresa, ao lucro da empresa, realmente isso aí não muda nada. Então, não se esqueçam nunca disso aqui, tá? Nunca olhe um número sozinho. Você sempre tem que ter algo para ser comparado. Então vamos passar aqui para o próximo slide, agora vamos voltar ao fundo para ficar mais bonitinho aqui. Por exemplo, eu peguei essa notícia aqui da Infomoney, tá? Não estou criticando o site também, todos os sites fazem isso. E eu não estou falando que está errado, na verdade eles não estão publicando nada errado aqui, só que a gente tem que realmente ter um pouco de filtro, tem um pouco de interpretação no que a gente está lendo. Então eu peguei isso aqui da Infomoney, local web, reverte prejuízo e registra lucro de 4,5 milhões no primeiro trimestre. Vocês olhando só essa notícia aqui, é uma boa notícia ou é uma notícia ruim? Não dá para saber. 4 milhões de reais de lucro. É um bom lucro ou não é? Não sei. A gente tem que comparar com a empresa. Então eu peguei aqui para vocês verem. Isso aqui está do site Status Invest, tá? Que é o site que eu gosto de usar para olhar esse tipo de coisa. Reparem aqui nesse gráfico que eles tiveram 250 milhões de reais de receita. Aqui embaixo está o número exato, tá? Mas só para vocês verem no gráfico. Olha como que o lucro é pequenininho aqui em relação à receita da empresa. Já falei isso para vocês aqui várias vezes. O que é margem líquida? É o lucro dividido pela receita da empresa. Então se a gente pegar esse lucro, foi exatamente de 4 milhões 530 mil, e dividir pela receita dela, que 248 milhões 780 mil, dá uma margem líquida só de 1,82%. É uma margem líquida muito baixa. E reparem que essa empresa está com um valor de mercado de 4 bilhões. Então, uma empresa de 4 bilhões dá um lucro de 4 milhões. Então, reparem que a gente está falando em 1000 vezes aqui de diferença. A gente está falando de milhões para bilhões. A empresa de 4 bilhões dá um lucro de 4 milhões. É o que aí? É 1 por 1000. É 0,1% do valor da empresa de lucro.
Então é um retorno muito baixo. Vamos comparar com uma Selic. Imagina se você tivesse 4 bilhões de reais aqui, se você investisse em Selic, por ano daria, aí vamos arredondar para 10% uma Selic, daria 400 milhões de reais de retorno. E a empresa está dando aí 19 milhões. É muito pouco. Então, esse tipo de notícia aqui não me atrai. Porque só uma notícia, reverte prejuízo, registra lucro. Tá, e aí? Comparado com o quê? Deixa eu ver como é que é o histórico. Se você for olhar o histórico da empresa, isso aqui também não é uma análise da empresa, tá, gente? Não estou falando para ninguém comprar ou deixar de comprar. Cada um tem que fazer sua análise. Se você achar que faz sentido para sua carteira essa empresa, não tem problema nenhum. Não é uma crítica à local web em si, não é uma crítica à Infomoney. É só um alerta aí para vocês realmente se atentarem para o que vocês têm que olhar. Vamos passar para outro exemplo aqui. A PDG, para quem é mais das antigas aí no mercado, talvez 2010, 2011, por aí, 2012 talvez, a PDG era muito falada, era uma empresa muito importante na Bolsa, ela tomou uma série de decisões erradas e entrou em recuperação judicial. Então vamos lá, a ação fecha em alta de 36%, isso aqui não quer dizer nada, após a empresa quintuplicar o lucro no quarto trimestre. Então eu peguei aqui também os dados do site Status Invest, essa notícia aqui é de março, então é do quarto trimestre de 2021. Então o que a gente já chama atenção, batendo o olho aqui, o lucro foi maior do que a receita da empresa, então já começa que aqui tem alguma coisa errada. Vocês podem abrir relatório e com certeza vai ter um não recorrente muito grande, vai ter algo aí que chama atenção. Tanto que é uma empresa que historicamente só prejuízo, aqui reverteu alguma coisa, aqui praticamente zerou, teve esse lucro, depois voltou a cair, praticamente não teve receita nenhuma no primeiro trimestre de 2022. Então se a gente for olhar os números da empresa aqui, no terceiro trimestre de 2021, ela tinha dado 29 milhões de reais de lucro. E depois que deu 348. E na verdade aqui fala que quintuplicou, mas aqui são mais que 10 vezes na verdade. Eu estou pegando esses dados aqui do site Status Invest. Mas vocês podem olhar isso aqui, uma notícia dessa, está no Valor Econômico isso, tá? Quem bate o olho fala, pô, a empresa está muito boa agora, aconteceu alguma coisa com a empresa que ela melhorou. E na verdade, não necessariamente, vocês têm que abrir e olhar. A empresa quintuplicou o lucro no quarto trimestre. Tá? E aí, tá errado? Isso que eu escrevi para você, tá errado. A notícia está mentindo? Não está. Mas faz sentido a empresa ter quintuplicado o lucro e bater no olho aqui, ela ter tido um lucro acima da receita? Então, gente, tem que tomar cuidado com isso aqui. E eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui meio de improviso, eu até deixei um slide em branco aqui, deixa eu abrir o Excel. Imagine que eu estou falando para vocês aqui como que uma empresa pode aí apresentar o relatório de uma forma a valorizar o que ela quer ou desvalorizar o que ela quer. Então vamos pensar nos resultados aqui. Primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021. Eu vou chutar aqui alguns números qualquer, tá? 50, 52, 55, 55, 54, 58. Números quaisquer aqui, tá? Pode ser lucro, pode ser dívida. Então vamos fazer um gráfico disso aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer um gráfico de linha, tá? Aqui no Excel só para ficar isso aqui bonitinho. Então deixa eu só selecionar aqui o eixo, esqueci de pegar ele para ficar bonitinho aqui. Então se eu quiser valorizar, por exemplo, isso aqui, se eu quiser chamar a atenção para esses dados aqui, o que eu posso fazer? Apresentar o gráfico exatamente como saiu aqui. O que dá a impressão desse gráfico? Dá a impressão de um crescimento bem forte. Então teve um crescimento, uma parte mais estável, uma quedinha, depois um outro crescimento. Como que está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo? Porque nosso eixo aqui começou em 46, então esse gráfico está mostrando só de 46 a 60. Se eu quisesse, por exemplo, não mostrar isso aqui como um crescimento forte, se eu quisesse que isso aqui parecesse uma coisa mais constante, o que eu faria? Eu viria aqui e colocaria o mínimo do eixo de zero. Não tem nada errado nisso aqui. Nunca ninguém vai questionar você, vai falar, seu gráfico está errado, porque você começou seu eixo de zero. Ou igual estava antes aqui, se começar o eixo aqui de 46, não está errado. Só que quando a gente bate o olho, muda a nossa interpretação. Então se eu quisesse mostrar isso aqui crescendo muito forte, eu faria um gráfico assim, poderia até espremer ele um pouco aqui, apertar ele um pouquinho assim, porque daria uma impressão mais forte. Vamos fazer uma cópia desse gráfico aqui só para vocês verem. Então, se eu quiser mudar isso aqui para zero, por exemplo, reparem como que são exatamente os mesmos dados. Não tem mudança nenhuma aqui, não está errado isso aqui. Você não vai mandar um e-mail para a CVM e falar, CVM, a empresa publicou os dados dessa forma. Eu vou falar, mas não está errado. Não se vê nada de errado. Pode mudar esse gráfico aqui também para um gráfico de coluna, por exemplo, igual é mais comum aparecer nos relatórios, colocar o rótulo de dados aqui. Não tem problema, vai dar exatamente a mesma impressão se a gente colocar aqui em colunas e o rótulo de dados. Aqui continua dando uma impressão de um crescimento mais forte, aqui continua dando a impressão de uma coisa mais estável. Então se eu fosse fazer um relatório, se eu quisesse enfatizar
Se isso aqui fosse o lucro, por exemplo, lucro da empresa, eu apresentaria dessa forma aqui. Ah, se isso aqui fosse a dívida da empresa, como você apresentaria? Dessa forma. São exatamente os mesmos dados, mas você apresenta eles aí de uma forma diferente, de uma forma de ressaltar, de uma forma de embelezar aí o que você quer e você esconder um pouco aí o que você não quer mostrar. E por que eu estou falando isso? Porque acontece. Eu trouxe um exemplo aqui de um relatório de uma empresa. Peguei esse relatório aqui, ele é do primeiro trimestre de 2022. A empresa também não entra em questão aqui, é só para vocês verem os números. Então reparem que eles fizeram o gráfico exatamente dessa forma. Isso aqui é 430, aqui é 480. Então essa barra aqui, ela está deformada. Para quê? Para parecer que esse número aqui está crescendo de forma rápida. Eu lancei, coloquei exatamente esses valores aqui. Reparem que está o mesmo número, 430, 447, 451. Reparem que a forma de apresentar isso aqui dá muita diferença, tá? Aqui dá a impressão que é um crescimento mais forte e aqui dá a impressão que é alguma coisa mais estável. Então depende do que a empresa está querendo mostrar para vocês. Então o que eu estou querendo ressaltar com vocês até o encerramento desse vídeo aqui? O uso de indicadores, igual eu já falei para vocês várias vezes, ROI, margem líquida, dívida líquida por EBITDA, liquidez corrente, PL, ele reduz esses problemas com números apresentados de forma crua. Então, quando você tem um PL da empresa, por exemplo, pelo menos você está comparando o lucro da empresa com a cotação dela. Então você consegue saber se aquele lucro ali é um valor alto ou um valor pequeno, se a cotação da empresa está uma cotação alta, uma cotação pequena. O ROI, que é o lucro da empresa pelo valor da empresa. Então, como eu mostrei para vocês ali, empresas de margem líquida muito pequena, o ROI é um ROI muito ruim. Então, isso aqui é uma forma de você se resguardar mais com relação aos números que a empresa está publicando e os que os sites publicam. Como eu reforcei para vocês já algumas vezes, não estou falando que os sites fazem errado. Não tem uma mentira lá, não tem nada de errado com os números que eles apresentam. É a forma com que eles apresentam. E também nunca olhem isso aqui sem o histórico, sempre comparem com o histórico. Olhe o lucro com o histórico, olhe a dívida com o histórico, olhe o ROI com o histórico, porque podem ter algumas distorções. Eu já falei para vocês várias vezes sobre não recorrentes, que não recorrentes distorcem muito, por exemplo, o PL. O PL às vezes cai, fica um valor muito baixo, porque a empresa teve algum não recorrente, algum lucro judicial, alguma coisa assim, que distorce. Então sempre compare com o histórico da empresa. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu quero deixar uma recomendação aqui, se você não é da área de exatas aí, se você nunca tinha visto isso que eu apresentei aqui, existe um livro, tá, que ele trata exatamente disso, que chama Como Mentir com Estatística. Eu tirei esse print aqui hoje na Amazon, hoje é dia 31 de julho, tá aí na faixa, é um livro barato, aí na faixa de R$40 na Amazon hoje, que ele mostra justamente isso, como que usam percentuais para te enganar, como que usam gráficos para te enganar, como que você consegue fazer, como que você consegue apresentar os dados de forma que valorize o que você quer mostrar. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição, podem mandar um comentário aqui no YouTube ou direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço.